paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão bem? Vamos estar lendo um texto da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 2, e o verso de número 18. Gênesis, capítulo de número 2, e o verso de número 18. Então, o Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém. Apenas este versículo da palavra de Deus. As crianças podem descer para o piso intermediário junto às professoras que estarão ali para atender. Os pais podem levarem ali. Muito obrigado, pastor José. Ok, quero estar assentados, meus amados irmãos. É uma alegria muito grande poder estar nesta noite de sábado aqui juntamente com os nossos irmãos neste trabalho tão importante que está relacionado às famílias, aos casais. É muito bom estar juntamente com o nosso presidente, pastor João Seno, sua esposa, irmã Norma, pastor Roberto, sua esposa, e pastor Josimar, que formulou o convite, aos pastores que aqui estão, e estar acompanhado da minha esposa, irmã Jocicleia, e do presbítero irmão Silvanei, que estamos juntos, e poder estar falando de um assunto tão importante, que eu creio que vamos tirar algumas lições para a nossa vida conjugal durante este bate-papo sobre relacionamento conjugal. Eu estava nesta manhã, tirando um momento de oração, e lembrei-me quando eu era criança, e que eu vinha participar dos congressos aqui em Criciúma, a companhia do pai e da mãe, e jamais passou pelo meu coração, enquanto criança, enquanto jovem, de um dia poder estar utilizando este púlpito para estar falando aos irmãos aqui em Criciúma. E eu me alegro por este privilégio, poder estar aqui nesta oportunidade, junto com os irmãos, para estar falando sobre família. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos, família é um projeto tão maravilhoso, é um projeto tão sagrado, até porque não foi o homem que constituiu a família, foi o próprio Deus que constitui a família. O próprio Deus, no princípio de todas as coisas, ele institui a família lá no princípio de todas as coisas. E se família é projeto de Deus, é um projeto magnífico, é um projeto fantástico, é um projeto nota 10. Jamais Deus estaria instituindo o que não fosse bom. Ele cria a família. Se nós olharmos no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, nós vamos ver Deus instituindo a família. Se nós olharmos para o último livro do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus falando que odeia o divórcio. Se nós analisarmos nas páginas do Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus Cristo se apresenta publicamente no exercício do seu ministério, justamente numa festa de casamento, aonde ele transforma a água em vinho. Nós vamos ver os apóstolos fazendo ênfase, falando acerca da vida conjugal, da conjugalidade, descrevendo alguns traços fundamentais para o marido e para a mulher, para que a convivência conjugal venha a ser satisfatória.
Deus estabeleceu o casamento para que haja satisfação entre os casais, para que haja realização, estarem realizados, satisfeitos um com o outro. E o casamento com longa duração não é sinônimo de casamento satisfeito, porque já recebi para aconselhamento casais que servem para ser meus pais, só porém estavam vivendo na infelicidade de uma vida conjugal. E Deus instituiu o casamento para a felicidade, para que os dois venham se completarem, para que os dois venham desfrutarem das bênçãos do casamento. Porque todo relacionamento conjugal insatisfatório, ele é doentio. Todo relacionamento conjugal onde não há felicidade, satisfação, convivência abençoada, ele passa a ser um relacionamento doentio. E nenhum de nós humanos gostamos de estar em um ambiente onde ele é doentio. Pode ver que quando nós estamos em um trabalho, que o trabalho passa a ser um trabalho que a gente realiza insatisfeito, ou a gente sai daquele trabalho, ou a gente adoece naquele ambiente. E na vida conjugal, na conjugalidade, não é diferente. Porque Deus institui para que os dois venham desfrutar de uma vida abençoada. E por que da dificuldade desta realidade acontecerem no contexto familiar das famílias, de boa parte das famílias? Por que é tão difícil de viver uma vida satisfatória nos relacionamentos que são constituídos pelo amor? Que geralmente quando o noivo e a noiva adentram aos portais da igreja e chegam diante do altar, eles vão se unir pelo laço do matrimônio, marcado pelo amor, regado pelo amor. E por que duas pessoas que se amam, com o passar do tempo, passam a se machucarem, a se odiarem em alguma circunstância? Passam a haver o divórcio mesmo estando casados. Passa a haver um distanciamento dos dois corações. São duas pessoas que convivem uma vida conjugal, mas na prática passam a estar distantes, sendo que Deus estabeleceu o casamento para a satisfação dos dois. Até porque Deus percebe que há uma solidão no coração, ou seja, na vida de um ser humano que ele formou, chamado Adão. Diante de toda a obra da sua criação, ele diz: e viu Deus que era muito boa. Agora, quando ele olha para o homem, que é fruto das suas mãos, da sua obra, da sua criação, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ele percebe que a solidão do homem é algo não especial. Ele percebe que o homem não conseguiria se realizar como ser humano se não tivesse um semelhante, alguém da mesma espécie. Mesmo que ele tivesse a responsabilidade de cuidar de todo o jardim, de cuidar da obra da criação do próprio Deus, mas ele precisava de alguém da sua própria espécie para convivência, para um relacionamento. E Deus percebe que o homem está só. Deus percebe que não é bom que o homem esteja só, porque o estar só gera a solidão. E a solidão, nós que somos seres sociáveis, que crescemos e desenvolvemos-nos no meio da sociedade, nos relacionamentos, Deus não nos fez para vivermos na solidão. Então, Deus coloca ao lado deste homem uma mulher, para que ele não venha estar na solidão. E agora, incrível que pareça, há muitos casais que estão casados, mas estão só. Há muitos relacionamentos que se constituíram, passaram décadas, mas o homem se encontra, se sente na solidão mesmo tendo uma mulher.
Uma mulher se sente também na solidão, mesmo sendo casado civilmente. Mas não foi essa a proposta de Deus. Não foi esse o projeto inicial. Não foi essa a ideia divina. Por isso que a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja ao seu lado todos os momentos. Para que os dois construam uma conjugalidade. Dois indivíduos que se desenvolveram em ambientes diferentes, que unem pelo laço do matrimônio e constitui-se uma conjugalidade. Uma identidade conjugal. E pensa que é fácil isso acontecer na prática, na realidade? Porque envolve vontades que se divergem, cultura que se divergem, desejos que se divergem, crenças e valores que se divergem um do outro. E os dois precisam andarem juntos e viverem uma vida abençoada juntos. Foi para isso que Deus institui o casamento. Para que você possa estar acompanhado de alguém e você do lado de alguém, acompanhado de alguém, para se entenderem, para viverem felizes e abençoados. Quando nós chegamos diante, eu estou casado com a Josinha há 21 anos de vida conjugal. É 22, né? Já estou até perdendo a idade, a gente vai ficando velho, vai ficando esquecido. Estamos há 22 anos numa vida conjugal. E durante essa trajetória, é uma trajetória sempre de ajustamento, de cuidar um do outro. E quando nós nos unimos pelo laço do matrimônio, eu lembro que o pastor Juvenil fez aquela pergunta que é de hábito nos casamentos, tanto na tristeza como na alegria, como na fartura, como na bonança, ou na pobreza. Essa pergunta é feita no casamento, porque estar ao lado no momento em que as coisas estão muito bem é fácil. Mas no momento em que vêm as dificuldades, aí um precisa do outro como companheiros, para os dois se ajudarem e se completarem na sua vida conjugal e na sua vida no relacionamento conjugal. Então, meus queridos irmãos, Deus constitui, como eu disse, o casamento que é uma instituição divina, para que nós possamos desfrutar da beleza do casamento. E cada dia eu ter a graça, a virtude, a desenvoltura para fazer aquela pessoa que eu escolhi para viver os dias da minha vida, fazê-la feliz, fazê-la se sentir muito bem, fazê-la se sentir importante do meu lado, fazê-la se sentir realizada do meu lado. Porque Deus não ia colocar Eva do lado de Adão, para que Adão tornasse a Eva infeliz, insatisfeita, irrealizada, desgostosa da vida. Ou Deus não coloca Eva do lado de Adão para tornar o Adão um infeliz, um insatisfeito. Deus coloca a Eva do lado de Adão para que, com o jeitinho feminino de Eva, tornasse o Adão mais realizado como ser humano, como pessoa. Deus coloca os dois para se completarem. E às vezes vem aquela questão da incompatibilidade, né? Casei com uma pessoa errada.
compatibilidade entre os dois. E eu quero dizer que esta frase, meus queridos irmãos, é utilizada para nós fugir das nossas responsabilidades e de olhar para dentro de nós e perceber que precisamos ajustar em alguma coisa para que a vida conjugal venha a ser uma bênção. Então tem muitos que usam, não, é que eu casei com a pessoa errada, não fiz uma boa escolha. E não esqueça que o amor no relacionamento conjugal é o amor incondicional, que não depende de uma condição da outra pessoa para que eu venha a amar. Eu determino que vou amar independentemente se está bonita ou feia, se tem recurso ou não tem, se está saudável ou não está saudável, se está triste ou se está alegre. Nós assumimos este compromisso de um amor incondicional. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, cabe a nós amar aquela pessoa. Nós estabelecemos uma aliança de convivência. Porque se Jesus Cristo fosse nos amar e estabelecesse condição, Ele não iria ver em nós não iria se atrair por nós para nos amar, mas Ele nos amou mesmo sendo pecadores. E o apóstolo estabelece o amor entre um homem e uma mulher, entre marido e uma mulher, na proporção do amor entre Jesus Cristo e a igreja. Aleluia, glória a Deus. Amar incondicional. Porque se você a ama apenas porque ele é belo ou ela é bela, a beleza vai desgastar ao longo do tempo, se for a beleza exterior. Se você for amar apenas porque há recurso, condições financeiras na vida dele ou nela, vai chegar um momento que esse recurso pode exterminar, e aí o teu amor está condicionado a alguma coisa dele ou dela. Mas o relacionamento conjugal é um amor incondicional, que você decide amar. E ama verdadeiramente a ponto de tornar essa pessoa que está perto de você satisfeito, satisfeita, alegre, feliz, realizado, porque você é um instrumento de bênção na vida desta pessoa. E foi para isso que Deus institui a conjugalidade, o relacionamento conjugal, uma instituição divina, não falida, como muitos procuram a proclamar. Outro dia eu estava lendo um livro que cita que saiu uma lei no Congresso Nacional do Chile sobre o renovar o casamento. Essa lei não passou. Como é que era a proposta? Que cada casal poderia renovar o casamento a cada 2 anos. Aí convivia 2 anos, no final de 2 anos, se tivesse tal, renovava para mais 2 anos. Se não tivesse tudo legal, anulava o casamento, cada um vai para a sua casa. É bem complicado essa proposta, né? Que poderia renovar a cada 2 anos. Não foi muito com a tua cara, você não foi muito legal, essa semana foi, então vamos anular o casamento. Mas Deus institui o casamento, como diz, com um amor incondicional, algo sagrado, algo especial. E eu louvo a Deus pela igreja de Criciúma estar tomando iniciativa como essa para reunir casais, para estarmos refletindo acerca da importância de uma vida conjugal abençoada e satisfatória. Onde você é instrumento de bênção na vida dessa pessoa que Deus colocou do teu lado. O que faz gerar conflitos nos relacionamentos?
Uma das primeiras coisas é as diferenças, meus irmãos. Como eu disse, são dois seres que, enquanto namoram, as pesquisas provam que o conhecimento entre os dois chega de 10% ao máximo 20%. Que o período de namoro, um conhece o outro em torno de 10% a 20%. Eu estava semana passada e recebi um cidadão da igreja, e ele disse: pastor, minha filha está com problema, e eu preciso ajuda. Ela é uma moça muito bem sucedida, ele também. Não moro aqui no Sombrio, moro distante. A filha. O casamento custou mais de 60 mil reais. Isso quem pagou foi os noivos, são muito bem. Ela é muito bem na profissão, ele também. Casaram com quase 30 anos de idade, já tem maturidade para a escolha. E quem via o casal enquanto namorados, parece que era um casal perfeito. Os dois, nível superior. E casaram não faz muito tempo. E ele veio, o pai, lá na minha casa, semana passada, e disse: o que eu faço? Ela quer abandonar ele. Não está conseguindo conviver. Mas enquanto namorados, parece que era um casal perfeito. Eu ministrei o casamento. Ele trouxe a carta da sua cidade e a gente ministrou o casamento ali em Sombrio. E o pai dizendo: eu vou ter que viajar lá para o meio do país, onde eles moram, para acompanhar minha filha, porque ela pode estar tomando uma iniciativa no momento da tensão e jogar para cima tudo aquilo que eles planejaram e construíram. Então, como diz pesquisas, o conhecimento entre os dois no período de namoro é 10%, 20%. Nós namoramos 1 ano e meio, né, Josinha? 2 anos. E eu pensei que conhecia bastante da Josinha. Eu creio que ela imaginava que pensava que conhecia muito. Mas depois que nós vamos para a convivência, eu aqui do litoral Sombrio, ela lá do Paraná, costumes diferentes, cultura diferente, lares diferentes, vamos viver debaixo de um teto, começa a aparecer a verdadeira identidade de cada um dos dois. E essas diferenças, meus queridos irmãos, passa a pesar na convivência, no relacionamento. Então, uma das coisas que pesa é a diferença entre um e o outro. Tem aquele ditado lá fora: eu encontrei minha alma gêmea, mas depois casa você vai ver que não é tão gêmea assim. Enquanto estão namorando, quando ele vai visitar a noiva, ele diz: como é maravilhoso, eu gosto muito de estar ao teu lado, que estando ao teu lado, parece que eu me sinto o melhor cara do mundo. E ela vem com aquela mensagem bem romântica, carinhosa, e ele chega em casa com o coração. Eu lembro quando eu andava quase 2 quilômetros para visitar a minha Josinha, chegava em casa com o coração cheio de coraçãozinho. E às vezes mamãe e papai dizia: mas tu percebeu isso nela? Eu disse: não, isso aí para mim não faz diferença. A paixão faz a gente estar apenas focado no objeto da paixão, que é a pessoa, que é o amor. É o amor incondicional aí, que faz apenas eu conseguir enxergar as qualidades da pessoa que eu amo. E os defeitos a gente deixa de lado. Agora, quando vai para a conjugalidade, os defeitos começam a aparecer. Que às vezes não são defeitos, são diferenças. As diferenças começam a aparecer. Gostos diferentes. Outro dia nós fizemos uma palestra lá em Sombrio, e daí veio uma pergunta assim, pastor João: meu marido quer que eu faça apenas a comida que ele gosta.
E o que devo fazer? Eu não aguento mais. E já estão velhinhos casados. Tem filhos casados. Não, tem um filho casado. Essa pergunta veio de minha irmã. E daí quando eu citei a pergunta, ela disse que ele cutucou ela. É para mim, né? São gostos que se divergem. Pensamentos que se divergem. Funcionamento orgânico que se divergem. Tem um palestrante que fala sobre que a cabeça do homem é como se fosse várias caixinhas, né? Não sei se você já ouviu, até o pastor José Gonçalves utiliza esta fala, que a mente humana do homem, a caixa mental do homem funciona como se fosse várias caixas. Ele não consegue ter conexão de uma caixa para com outra. A informação de uma não está conectada à outra, que não está conectada à outra, que não está conectada à outra. E diz que ele tem uma caixa, e outro dia eu entendi que é verdade. Tem uma caixa que é a caixa do nada. Principalmente para os homens. E outro dia eu estava sentado lá e o meu menino, tem um menino de 14 anos, e ele estava lá, sentado assim. Eu disse, Juninho, o que você está fazendo? Nada. E o que está pensando? Nada. Eu disse, o pai, está na caixa do nada. Por isso que o homem vai pescar e ele fica lá uma tarde toda, quem gosta, né? O que está fazendo? Pensando em nada. Às vezes o homem chega em casa e ele quer deitar e relaxar um pouco. É o momento dele. O que diverge da mulher, que tudo está muito ligado, isto é o próprio sistema neurológico dos dois que se divergem. Outro dia estava ouvindo um psiquiatra que estava abordando este assunto e estava falando acerca dessa diferença entre o cérebro de um homem para de uma mulher. Enquanto o homem, ele é mais lógico, mulher mais emocional. Aí já tem uma diferença, meus irmãos. E se eu não conseguir entender a linguagem da minha esposa, eu vou entrar em choque. Porque daí eu vou estar falando em português e ela em inglês. Não tem disso? Outro dia eu atendi alguém e dizia assim, eu estou há 24 anos que não consigo estabelecer diálogo com meu esposo. Ela disse, chorou bastante, 24 anos que o meu diálogo com ele é zero praticamente. E isso não existe no dia a dia, parece que eu estou falando uma coisa e ela não está me entendendo. E às vezes se briga por qualquer coisinha. Há desentendimento por coisas muito banais. No relacionamento conjugal. Até porque do amor para a raiva, do ódio para o amor, parece que é uma linha muito tênue, muito próxima. Outro dia eu estava na casa de um casal e aí ela dizia assim, pastor, eu estava deitado ali naquele sofá e eu disse um negócio para o meu esposo e ele me disse uma outra fala e eu dei vontade de pegar ele e quebrar todinho, pastor. Aí ele estava muito ressentido com essa atitude dela. Até porque, meus queridos irmãos, para uma pessoa que ama, ter um momento de cólera, de raiva, é muito comum. Momento que a nossa vontade é podada, momento que somos ofendidos, momento que somos machucados, momentos que somos maltratados, naturalmente que vai aflorar o quê? Amor? O que vocês acham? Vai aflorar uma indignação. Mas eu amo. Mas eu estou indignado. Eu amo, mas eu estou com raiva. Sai de perto. Antigamente eles faziam voar panela, tampa de panela. Hoje não se faz mais, né? Tem a Lei Maria da Penha. Tem que fazer o Mário da Penha também, né?
Então, pessoas que se amam podem, em um determinado momento, se odiarem. Por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Não temos como controlar este emocional no momento que somos atingidos no emocional de uma forma forte. Agora, há uma palavra bíblica que diz: não pequeis, que vem aí o domínio próprio, uma virtude gerada pelo Espírito Santo na vida do crente. É o fruto do Espírito, não é algo que eu consiga produzir intensamente por conta própria. É o Espírito Santo, aleluia, para que nós possamos controlar o nosso espírito no momento de tensão. Diz um texto sagrado que é mais fácil controlar ou dominar uma cidade do que um espírito humano irado. Então, meus irmãos, tem essa diferença que você precisa compreender, entender o outro, que só há convivência a partir do momento que haja compreensão, entendimento. Caso contrário, é muito difícil de convivência entre um casal de uma forma satisfatória. Senão os dois vão estar convivendo na vida conjugal, mas na solidão, sozinho. Não tem aquela mulher que diz: ele não fala, ele não conversa. Volte e meio eu atendo algumas pessoas que dizem: ele não fala, ele não conversa. E às vezes é um mecanismo que ele utiliza para conseguir manter-se próximo dela. Porque quando ele vai falar, ela vem com um discurso que também não compreende ele. E começam a se distanciar no relacionamento. Até porque a arte de comunicar-se exige muito, meus irmãos. Porque nós não falamos apenas verbalmente, nós falamos com expressões, às vezes, que fala mais forte do que a nossa fala. Eu lembro quando era guri, o pai só olhava para a gente, já podia preparar. Se ele estava lá, que a gente entrava na cozinha, que tinha visita, ele dava uma olhadinha, nós, não precisava dizer palavra, porque nós conhecíamos o gesto, o olhar. E o relacionamento conjugal é marcado por isso também. Não precisa dizer palavras. Às vezes você diz: mas eu não disse nada. Mas o teu semblante disse muitas coisas. O teu olhar, o teu silêncio disse muitas coisas. Qual é o nível de conhecimento que você tem da tua esposa, do teu esposo? Você consegue compreender? Ou é difícil de compreender essa pessoa que convive com você? Se você consegue compreender, é provável que você vai ter uma boa convivência. Então, as diferenças, meus irmãos. Às vezes vêm pessoas para a vida conjugal com marcas profundas. Eu atendi essa semana alguém que dizia assim: nós éramos em 5 irmãs e meu pai chegava bêbado em casa, e quando ele chegava bêbado, ele invadia o nosso quarto, ia para cima da nossa cama e mexia com nós. E nós não podíamos abrir a boca e falar com nossa mãe, porque senão ela iria nos dizer que nós estávamos mentindo e nós iríamos apanhar. Então, nós sempre tínhamos, muitas vezes nosso pai chegava em casa e quando nós percebíamos que ele estava bêbado, nós nos escondíamos debaixo da cama.
E muitas vezes, pastor, eu dormi lá no cantinho debaixo da cama. Eu me escondi com medo e fiquei um tempo ali e dormi. Depois de um bom tempo, me acordava, eu estava lá. Ficava, onde que eu estou? Estava debaixo da cama, escondidinha, lá. Casei-me, e eu louvo a Deus, ela dizendo, que o meu marido era caminhoneiro, porque ele viajava, porque eu não deixava ele um minuto com as minhas filhas, porque assim como nós fomos invadidos na nossa privacidade, quando criança, eu tenho em mente que eu tenho que cuidar das minhas filhas, e eu não confio nem no meu esposo, no trato com as minhas filhas. Então, quando ele viaja, quando ele está em casa, eu não deixo um minuto ele com as minhas filhas, porque eu tenho medo que ele faça o que o meu pai fazia com nós. Depois romper o relacionamento conjugal. E eu disse em que área que você teve dificuldade na convivência, na intimidade. Vem bloqueios. Por isso o diálogo é muito importante entre casal, de conversar, de abrir o coração. E tem 3 níveis de comunicação. O primeiro é aquele muito formal, que a pessoa só cumprimenta. Como foi o teu dia? O outro dá uma resposta muito curta. Tem um segundo nível de comunicação, que é aquele que a gente fala de coisas. Da vida dos outros, da igreja, da política. Agora, a comunicação estabelecida entre o casal deve ser o terceiro nível, que nós falamos dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas marcas, das nossas timidez, dos nossos fracassos, quando os dois podem sentar e conversar sobre tudo e todas as coisas de si, falar de mim mesmo, abrir o meu coração, contar das minhas dificuldades para o meu cônjuge, e um compreender o outro, se colocar no lugar do outro. E aí o relacionamento passa a ser aquecido de 2 pessoas que são companheiras, de 2 pessoas que andam juntos, de 2 pessoas que se ajudam, de 2 pessoas que se entendem, de 2 pessoas que são uma referência de segurança, de tranquilidade, estando um ao lado do outro. Meus queridos irmãos, Deus quer que a nossa casa, que a nossa família venha a ser o lugar melhor de se estar. Quantas vezes que eu atendo pessoas que dizem, pastor, eu não vejo a hora de sair de casa, de ir para o trabalho. E tem outros que dizem, eu sei que tem que ir para casa, é uma tortura. Mas Deus estabeleceu a vida familiar para que você possa dizer, conforme já foi dito aqui, conforme disse Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa estamos sobre a proteção do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. As famílias que aqui estão debaixo da proteção do Senhor. E se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, nesta noite o Espírito Santo quer intervir nesta história e mudar este contexto e trazer felicidade e satisfação a famílias que estão aqui. São marcas que trazem. Às vezes um casa com o outro e um vem de um ambiente que teve muito afeto, muito carinho, muito elogio. E o outro vem de um ambiente familiar que só ouvia palavras de desaprovação. 2 seres humanos que se constituíram de formas totalmente diferentes. E precisam ter a graça para sentarem, conversar e contar. Meu pai tratava nós assim. A culpa não é dele, porque ele já vem de um ambiente familiar que tratou ele assim. Ele procurou dar o melhor para nós, mas o melhor não foi o ideal.
Mas nós precisamos agora nos ajudar um ao outro, para que a gente possa suprir essas carências que a gente traz desde quando nós nos desenvolvemos como seres humanos, para que nós possamos viver uma vida conjugal abençoada e protegida pelo Senhor, e na vida conjugal ser, aleluia, muito feliz. Essas diferenças que aparecem, meus queridos irmãos, até na intimidade. Há uma diferença muito acentuada entre um homem e uma mulher. O homem, ele é muito visual, ele se estimula pelaquilo que ele vê, enquanto que a mulher é emocional. Ela precisa estar num ambiente muito favorável, se sentir amada, se sentir valorizada, se sentir importante, se sentir segura e se sentir cuidada. Isso vai ser um estímulo na intimidade dela. Se ela se sentir pressionada, se ela não se sentir amada, se ela não se sentir importante na relação, ela vai ter dificuldade de se doar intimamente no relacionamento. E aí uma diferença, enquanto que o homem, ele é muito visual, é muito racional, é muito instinto animal, vamos dizer. Ele satisfazendo-se biologicamente já é um bom caminho, ainda que não é tudo. Porque a intimidade só se é realizada até pelo macho a partir do momento que os dois se doam no amor, no relacionamento, na entrega, e os dois se satisfazem na relação, aí os dois realmente saem felizes. Porque mesmo que o homem venha se satisfazer biologicamente e a mulher contrariada, ele vai sair insatisfeito, biologicamente satisfeito, mas como marido insatisfeito. Porque ele sabe que a mulher apenas foi usada. E Deus fez a família para que a família possa desfrutar de bênçãos poderosas, profundas, que venham trazer satisfação a cada um de nós. Mas nós precisamos sempre ter este olhar de compreender as diferenças. Porque às vezes tem alguma coisa que para mim é muito importante, mas para ela não tem nenhum significado. Tem alguma coisa que para ela é muito importante, mas para mim não tem nenhum significado. E se eu fazer valer apenas a minha individualidade, o casamento vai desgastar. Se ela fazer apenas valer a sua individualidade, o relacionamento conjugal vai se desgastar. E aí como é que administra isso? Os dois construindo uma proposta que venha trazer satisfação aos dois, mesmo que alguma coisa tem que abrir mão, para que os dois venham estar satisfeitos. O que adianta eu fazer só... O que adianta eu fazer valer só a minha vontade e eu ter uma esposa depressiva, insatisfeita, rancorosa, revoltada, doente, cheia de dores, cheia de problema, porque a insatisfação vai gerar um conflito emocional que vai encadear aí algumas doenças somáticas, psicossomáticas, que começam na psique e apresenta no organismo. A muitas mulheres com enxaqueca, muitas mulheres com depressão, muitas mulheres com problema estomacal, muitas mulheres com problemas de aceleramento de coração, muitas mulheres e homens também com esse sintoma no intestino, por problemas que não aparecem em nenhum exame, pode fazer uma bateria de exame e não aparece, são problemas psicossomáticos que aparecem na psique diante de um conflito emocional e aflora no organismo. E se vocês conseguirem um ajustamento, não precisa medicamento, não precisa tratamento, vocês dois mesmos vão produzir a cura. E eu quero dizer, queridos irmãos, que diante de nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual
espiritual, temos instruções bíblicas para o relacionamento conjugal e temos o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Charamando e declaitio mandarai. Aleluia. Jesus mesmo disse: eu venho para dar vida e vida com abundância. E a partir do momento que nós passamos a entender esta proposta, nós passamos a viver essa vida abundante, seja no ministério, seja na família, seja nos relacionamentos, seja no tratamento pais e filhos, seja no tratamento com os amigos e até com os inimigos. Deus nos dá esta graça para desfrutarmos de uma vida com abundância, independente dos ataques que nós sofremos a cada dia. Se você crê nessa palavra, dê um glória a Deus bem gostoso aí. Aleluia! As diferenças, meus irmãos, que são muito grandes, em algumas áreas, que precisam sempre ter esta graça de você compreender. Quando a tua esposa, o teu esposo diz alguma coisa, procura se colocar no lugar dele para entender o porquê que ele está dizendo isso. Por que que ele está pensando dessa forma? E aí você vai conseguir fazer uma leitura daquilo que ele está colocando. E você não vai vir com um discurso, às vezes, jogando toda esta fala, essa vontade, essa decisão dele ou dela no lixo. E aí, a partir do momento que você consegue, você vai tratá-la bem, tratá-lo bem. Ele vai se sentir amado e amada, estando com você. E quando a pessoa se sente amado e amada, naturalmente que ele tem sensação de felicidade. Trate melhor esta pessoa que está com você do que todos os demais seres humanos que existem. Cuide bem daquilo que Deus te deu na conjugalidade, para que você possa ter a pessoa satisfeita ao teu lado. Assim, volta e meia eu encontro alguém que diz assim: pastor, os meus amigos dizem que eu sou gente boa. As pessoas tecem tanto comentários bons de mim. Eu me relaciono tão bem com os da igreja, tão bem com os do trabalho. Por que que isso não acontece no ambiente familiar? Não esqueçam, meus queridos irmãos, que relacionamento conjugal e família precisa de investimento. E precisa de manutenção, de esforço e de trabalho. Para que a pessoa que esteja perto de você possa se sentir importante ao teu lado. Se você não invertir essa prioridade, ou seja, colocar em primeiro lugar, primeiro Deus, segundo a família, e cuidar bem, porque às vezes, eu estava outro dia atendendo um presbítero e tecendo alguns comentários acerca da família, e ele disse: eu saí com a minha esposa essa semana e estava levando ela ao hospital, e ela entrou no assunto da loja, e eu disse: tu não diz uma vírgula acerca da minha loja, porque nós já brigamos muito por causa da loja, e agora tu não pertence mais à loja, e tu não diz uma vírgula acerca da loja. Em outras palavras, esse homem está dizendo: a loja é muito mais importante do que você, minha esposa. Se eu colocar o meu carro, a minha casa, muitas coisas acima da pessoa que eu amo, os meus amigos, os meus familiares, essa pessoa que está ao meu lado vai dizer, vai entender que ela não é tão amada pelo seu esposo. Tem gente que briga defendendo a mãe, defendendo o pai, defendendo os amigos, defende o pastor, defende todo mundo, mesmo defende a esposa ou o esposo. Entra na briga defendendo todo mundo
enquanto que nós, se fôssemos entrar para defender, seria a pessoa que está ao nosso lado. Aí você diz assim, pastor, mas ele é ranzinzo na última, enquanto que os meus outros familiares são uma bênção. O senhor não conhece, entra na minha roupa que o senhor vai ver quem é que está lá dentro de casa. É um leãozinho vestido de ovelha. Misericórdia mesmo, é maravilha. Ou é uma jararaca que quem olha assim não sabe quem é esta mulher. Trate bem como você tratava enquanto era namorado e você voltará a ter uma pessoa maravilhosa ao teu lado. Porque às vezes a pessoa é assim porque ela não se sente importante na relação. Você defende todo mundo, mas menos ela. Você tece comentários favoráveis de muita gente, mas menos desta pessoa que é a tua esposa ou teu esposo. Começa a mudar o discurso. Começa a plantar coisas boas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, as diferenças, meus queridos irmãos, precisam sempre ser bem ministradas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que a família serve como espelho? Quando você chega na frente do espelho, o que é que você veja? Eu vejo um rapaz bonito, de cabelo meio grisalho, 1,80 m. Mas de manhã, quando eu me levanto e olho no espelho, ele não está tão bonito. Ele está cabelo arrepiado, olho sujo. O espelho diz a verdade. E quanto mais perto, pastor Geraldo, a gente chega, reflete até o teu bigode, né? Quanto mais perto a gente chega, melhor a gente se percebe. E a vida conjugal, a família, serve como espelho. Se você ouve da tua esposa, do teu esposo e dos teus filhos, se você, marido, ouve do teu esposo, da tua esposa, como você é amável, você dá atenção a todas as pessoas, mas aqui em casa você cede, você dá atenção. Como você é preocupado com as coisas aqui dentro de casa. Como você é carinhoso, como Salomão dizia, entre muitas, você é especial. Você sobressai as demais. Se você consegue ouvir isso dentro de casa, os teus filhos dizendo, oh, esse é meu pai, que bom estar perto dele. Está refletindo o que você é. Você está ouvindo a verdade. Se você, esposa, ouve do teu esposo, a comidinha da minha mãe é boa, mas a tua tem um sabor especial. O sorriso da minha irmã é bonito, mas o teu excede. O trato da minha família para comigo é muito bom, da minha mãe, das minhas irmãs, mas o teu é muito melhor. Você está vendo o teu retrato. Agora, quando o discurso é diferente, meus irmãos, quando você começa a ouvir dentro de casa um discurso diferente, aí é difícil de ouvir. Pode ver que quando Jesus Cristo fez um discurso mostrando algumas verdades, o povo foi para casa. E aí Jesus disse, vocês querem ir também, discípulos? Eles disseram, não, só o Senhor. O Pedro diz, é o Senhor que tem palavras de vida eterna, nós vamos ficar. E daí quando nós ouvimos alguma coisa acerca de nós que nós não gostamos, nós temos duas opções. Ou a gente tem atitude de Adão. O que Adão fez? Quando Deus chega no jardim, ô Adão, o que houve, rapaz?
Ah, Senhor, não foi eu, foi a Eva. Ela que me ofereceu. Ô Eva, o que que houve? Não foi eu, Senhor, foi a serpente. Ela que me ofereceu. Lava as mãos e transfere a responsabilidade. Ou você lava as mãos e não olha para dentro de você, ou você assume e procura modificar o comportamento e você verá o resultado da mudança do teu comportamento e o discurso que vem de desaprovação vai começar a mudar o tom. Louvado seja Deus. E às vezes é mais fácil a gente sair para a defensiva. Em vez de olhar para dentro de nós e buscar um ajustamento, é mais fácil buscar a defensiva. Outro dia, uma irmã disse assim: pastor, meu marido não dá tempo, não tem tempo. Ele chega em casa, deita na frente do sofá, fica na televisão, não tem tempo para a gente, para mim, para os filhos, e é uma tribulação. Eu acabo indo para a igreja, me envolvendo em um monte de atividades, daí ele cobra, daí eu brigo com ele, porque eu estou fazendo a obra. Eu fiz uma pergunta: qual é o tempo que você tira para estar com ele? De planejar uma atividade legal com ele? Ah, pastor, eu também não posso. Eu tenho que chegar em casa, tenho que limpar a casa, tenho que dar conta de cuidar dos filhos, tenho trabalho, como é que eu... Então você está projetando uma falha tua nele. O que eu vou dizer, se ele não está aqui para me dar o aconselhamento para ele, está você. Então começa a modificar o teu hábito. Organiza e começa a tirar tempo para ele. Porque a partir do momento que você fazer isso, você vai conseguir que ele pare com alguma coisa para estar com você. Quantos maridos que às vezes procuram tirar um tempo, e quando ele tira um tempo de qualidade para a esposa não está acostumado com isso, e aí ela fica na labuta, e aí ele se indigna cada vez mais. Eu tirei tempo, ela também não deu tempo para mim, aí acaba se envolvendo em muitas coisas. Mas aquilo que, a Bíblia tem um texto que diz que aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vós primeiro. Plante, cultive. Olhe para essa pessoa que você escolheu e colocou aliança no dedo dela e diz: o que você diz de mim? Como é que está o espelho? Quais os comentários que você tem acerca da minha pessoa? Só nota 10? Outro dia, eu vou falar alguma coisa da Josinha aqui. Fica tranquilo, tá, Josinha? Outro dia, era uma sexta-feira. Antes da sexta-feira, a Josinha queria fazer uns negócios pessoal dela. E eu pensei, não é muito legal eu fazer, mas em nome do amor, eu tinha um compromisso, eu procurei reagendar o compromisso que era possível reagendar e pedir para ser atendido no outro dia, e eu tirei aquela sexta-feira especial para ela. Tive o dia todo envolvido com ela, e foi muito bom. E ela não gosta de pescar. Não sei se vocês gostam, mulheres. Eu ganhei uma tarrafa, pastor João, do meu pai, e já fazia 1 ano e pouco que estava lá em casa. E eu também não sou daqueles muito chegados a pescar, mas... E daí eu passei um dia tão legal, e eu, no final do dia, lembrei e disse: vou fazer um convite para ela para pescar. Aí cheguei em casa e eu disse: Josinha, eu preciso um dia nós sair pescar, o que tu acha? Tu ir junto? Estou junto. Ela concordou, acho que foi a primeira vez que eu ouvi dela uma confirmação de querer me acompanhar para uma pescaria. Acho que desses 20 anos eu pesquei umas 3, 4 vezes. Por quê? Porque eu tirei um tempo especial para ela. Não que eu não tire, mas eu abri mão de alguns compromissos para estar no relacionamento, atendendo algumas necessidades. E a partir daí eu procurei ter mais cuidado acerca disso.
o que fez ela se sensibilizar para atender vontades minhas. E às vezes tem casal que são tão ruinzinhos que ninguém dá o braço a torcer. Se arrebentam, mas não dão o braço a torcer. Ainda diz que ama. Aí vão deitar, cada um vira para um lado, não é? Aí no outro dia se levantam indisposto, mal-humorado. Por quê? Porque se vocês deitarem para dormir, machucado um com o outro, é bem provável que não vão conseguir ter um sono profundo. E no outro dia, levanta-se indisposto, mal-humorado, porque não resolve antes. Vai lá e dá um abraço e diz, eu sou ruinzinho mesmo, mas vamos melhorar, vamos se perdoar, passa um momento romântico, no outro dia eles levantam uma mil maravilha. É tão gostoso amar, meus irmãos. É tão gostoso a conjugalidade. Foi para isso que Deus colocou alguém ao teu lado, para que vocês possam viver uma vida profunda e abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso horário terminou. Outra coisa, só dar uma passadinha. Não esqueçam de distinguir os verdadeiros papéis. A gente tem muita dificuldade nessa questão. Por quê? Porque você está no relacionamento familiar, você é esposo, você é esposa, você é pai, você é mãe, às vezes você é um pastor, você é um profissional. Não esqueça que você não pode se omitir na função de marido e de mulher. Porque tem mãe que às vezes se apega ao filho e negligencia na função de mãe. O marido se apega ao trabalho e negligencia na função de marido. E o resultado é um conflito conjugal. Aí faz campanha. Outro dia atendi alguém, pastor, estou numa campanha, estou orando, já fiz uma campanha, estou na outra, para Deus mudar o coração dele, e eu quero ver se quebra esse mal. E a gente veja que tem uma raiva, um ódio, uma indignação. E tem até aquelas orações, né, pastor Leomar? Senhor, te apraz recolher nos céus a minha amada. Maravilha, né? Passa. Meus irmãos, se não consegue conviver bem com uma ou com um, o mesmo problema que aparece num relacionamento vai aparecer no segundo, vai aparecer no terceiro e vai aparecer no quarto. Outro dia eu atendi alguém que estava se aproximando já do quarto relacionamento conjugal. O mesmo problema que ela teve no primeiro, teve no segundo, teve no terceiro, e estava se aproximando, e era bem provável que ia ter no quarto. Mas se há uma mudança, um ajustamento, aleluia, você pode viver uma vida abençoada, e você vai orar assim, dizer, Senhor, fecha as portas do céu para o meu benzinho, deixa ele vivendo aqui pelo menos mais 100 anos. Aleluia. Está amorosinho, né, pastor? Tá amorosinho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, não omita-se no papel. Se você é uma ótima mãe, um bom pai, não esqueça, você precisa desempenhar bem o papel de esposo, de esposa. E se isso acontecer, você vai viver uma vida conjugal abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou parar que o nosso horário terminou. Que Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês. Podemos fazer uma oração, meu pastor? Vamos fazer uma oração de pé. Chega pertinho desta pessoa que está, que você, da tua esposa, do teu esposo, já está pertinho, mas abrace ele ou ela. Aleluia, casamento é algo divino. As diferenças procuram administrar, compreenda
esta pessoa que está perto de você. Compreenda que tem momento que ele vai estar com raiva. Você precisa ter muito cuidado neste momento. Momento que ele diz uma palavra dura, entenda que foi aquele momento, não que ele seja assim a vida toda, mas foi um momento de indignação e ele disse isso. Perdoe, não guarda raiz de amargura no teu coração, mas perdoe, assim como Jesus Cristo nos amou e perdoou, também perdoe essa pessoa que não é perfeita, mas está procurando melhorar. Aleluia, que você possa, quando ver, refletindo o teu comportamento dentro de casa e as pessoas tecendo comentário no ambiente familiar, procure olhar para dentro de você e ver aonde você precisa melhorar. Se a queixa que você está muito ausente, procure estar mais presente. Se a queixa que você dá pouco carinho, dê mais carinho. Se a queixa que você cuida bem pouco das coisas de vocês, procure cuidar melhor. E coisas grandiosas vão acontecer nas convivências, nas famílias. Coloque sempre a família, o esposo e a esposa como o que esteja primeiro na lista daquilo que você vai fazer. Não coloque lá em último lugar, em último plano, mas coloque como sendo o primeiro da lista dos teus planos. Primeiro o reino do céu e suas justiça. O próximo e o mais próximo, o mais íntimo, o que está mais juntinho é a tua esposa e o teu esposo. Por isso cuide bem, zele e faça-o feliz, estando ao teu lado. Louvado seja Deus. Pai eterno, eu oro nesta oportunidade e abençoo casais e famílias que estão. Urabachai, o eteplo comanai. Tantas coisas que podem, Senhor, interferir e gerar conflito nas convivências. Mas eu quero pedir nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a intervenção poderosa do Teu Espírito Santo. Que as diferenças que às vezes geram atritos e conflitos nos relacionamentos, que cada um deles possam compreender, Senhor, sabendo que temos nossas limitações e nossas dificuldades, e que eles possam entender um ao outro e tentar falar a mesma língua um com o outro. Ó Espírito Santo, eu peço a bênção do Senhor, que o amor possa estar cada vez mais aquecido, um amor incondicional. Que eu possa amar mesmo sabendo que ele e ela não é perfeita, que ela tem suas dificuldades, mas que eu possa amá-la e ver a pessoa que foi colocada ao nosso lado, virtudes e qualidades. Pai, que possamos ser instrumento de bênção às famílias, a esposa e ao esposo. Nós pedimos as bênçãos do Senhor. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura, Senhor, a minha família. Aleluia. Restaura, que Deus abençoe, meus queridos irmãos, em Cristo família. Jesus. Obrigado, meu pastor. Restaura o perdão, restaura a alegria, restaura, Senhor. Glória a Deus. Depois que ouvimos a palavra, que tal nós louvarmos o Senhor junto? Restaura, Senhor, E ouvir a voz das irmãs cantando, dos irmãos. Já em seguida, o nosso pastor presidente estará encerrando e dando a bênção. Não saia sem receber a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peça para que Deus continue restaurando a nossa família. a minha família. Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim de pé, vamos receber nosso pastor presidente. Louvamos a Deus pela palestra que ouvimos. E, como diz pastor Josué Gonçalves, família, nosso maior patrimônio. E para que haja família, deve haver o casal. Homem, mulher, filhos. E formamos a família. Mas que bom quando a família é unida, permanece unida e pode viver feliz. Eu repito e sempre enfatizo: tudo neste mundo passa e nada daqui você leva. Mas se a tua família for salva, ela pode estar contigo lá na glória. Então a família é mais importante do que qualquer bem material.
Vamos agradecer, querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela palestra que ouvimos, por tudo que tens dito para nós nesta noite. Somos gratos e pedimos a tua graça, a tua bênção em continuação, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós. Cada crente, Criciúma, se Deus é por nós,